Boa tarde a todos, a todas. O Serpro, vocês já conhecem, é a maior empresa de TI pública da América Latina. E esse tema desse ano do Fórum RNP, ele é um tema muito caro ao Serpro, muito caro ao Estado brasileiro. E a gente veio aqui para, junto com vocês, responder a essa pergunta. A gente está mais ou menos meia hora. Quem governa os dados de quem governa? Deixa eu ver. Primeiro, eu acho que a gente tem que conceituar a soberania, né? Vocês devem ter visto em muitas palestras ao longo do fórum definições diferentes de soberania. E a gente está trabalhando com essa, ou seja, a autoridade legítima do Estado. Então, a conformação arquitetural que existir, que traga a legítima autoridade do Estado, ela, pelo nosso olhar, pelo olhar do Estado brasileiro, ela é soberana. Esse aqui ainda falta. Bom, tem o CER, aqui são os problemas, as dores que se quer resolver com a soberania digital e com a nuvem soberana. Bom, primeiro todo mundo conhece a Cloud Act. Aqui é um dado muito interessante, porque a gente não sabe quantas requisições foram feitas até hoje a dados de terceiros em nuvens via Cloud Act, mas a gente tem esse relatório do Departamento de Justiça que mostra que a Grã-Bretanha sozinha, até outubro de 2024, já tinha feito mais de 20 mil ordens. E não é só o Estado, não é só os Estados Unidos, você já tem também, com acordo firmado a Austrália e firmando acordo para poder utilizar a Cloud Act também o Canadá e a União Europeia. Esse aqui é outro ponto que é sensível, né? O framework de difusão de inteligência artificial dos Estados Unidos. Vocês veem ali que a gente é Tier 2, ou seja, a gente só vai receber tanto hardware quanto modelos de última geração se a gente tiver um acordo muito bem firmado. Então, isso é um problema. Aqui um pouquinho do ranking de soberania do BRICS Forum Tech, que é interessante para a gente ver que como esse grau de soberania ele se estende ao longo do mundo. Quem está com o maior grau de soberania hoje e já fez a gamificação? Que ponto que a gente está? Vai que você ganha. Aqui um pouquinho, só para a gente destacar ali, 2 pontos, os Estados Unidos em quarto, e a gente se surpreende um pouco com isso, porque as Big Techs estão nos Estados Unidos, mas como eles não têm uma regulação tão boa como a LGPD ou como a lei europeia, então, eles ficam em quarto lugar por conta dessa falta de cobertura. E o Brasil está lá no 48º colocação. Ou seja, a gente não está tão bem até se comparados aqui com a América Latina. Bom, mas a gente precisa partir de algum ponto, né? Então, essa aqui é a pilha de soberania digital que a gente trabalha. Ela é muito parecida com outras que vocês já viram. Na primeira camada, lá, a parte de recursos naturais, e lá em cima, a parte de dados, passando aqui o meio pelo controle operacional dos nossos data centers. Então, aonde que reside o foco da política de soberania digital, que nós somos o braço executor? Soberania de dados e controle operacional. Aqui, para destacar para vocês a ação 27, lá do PBIA, vocês já devem conhecer também, mas a meta é bem agressiva, né, de ter até 2027 a migração dos dados classificados em grau de sigilo para a nuvem de governo, e é esse ponto que a gente vai falar agora. Aqui é uma visão global das iniciativas de nuvens soberanas pelo mundo, né? A gente tem nos Estados Unidos, obviamente, a nossa
iniciativa, você tem iniciativas chinesas, a japonesa, que é bem parecida com a nossa, mas a gente vai falar também um pouquinho sobre o caso europeu. O caso europeu, e que ele traz uma certa semelhança com o nosso caso aqui, só que eles dividiram em 5 níveis e cada nível foi sendo aferido por pontos diferentes, seguindo scores diferentes de pesos, né? A ideia aqui não é a gente entrar mais profundamente, é só vocês terem uma ideia da metodologia que a União Europeia está utilizando. Bom, seguindo essa metodologia, eles colocaram um edital para empresas europeias e foram vencedoras essas empresas, né? A OVH francesa, com a Clever Cloud também francesa, que vieram junto com a Pulse Luxemburgo, e depois a alemã StackIt, a Scaleway francesa também, e a Proximus belga. Aqui um pouco da nossa metodologia para a gente traçar um paralelo com a metodologia europeia e como, partindo de uma, você chega na outra e vice-versa, né? A gente aferiu todos esses pontos que vocês podem ver e, a partir de cada um deles, a gente olhou para os provedores, para os fornecedores disponíveis e atribuiu um grau de soberania ou de maturidade. E aí, a partir daí, a gente conseguiu ter uma ideia geral do panorama que se colocou e desenvolvemos a estratégia. Qual é a estratégia? Dados sigilosos, olhando lá para o PBIA, né, dados classificados, estratégicos de alguma forma, nuvem soberana. Então, ali a gente consegue ter um nível de segurança adequado, uma capacidade adequada e um controle adequado do ponto de vista jurisdicional também, para que aqueles dados que são sensíveis ao Estado brasileiro possam usufruir das melhores características que uma nuvem pode prover, mas em segurança. Dados públicos não. Dados públicos a gente continua trabalhando com os nossos parceiros dentro de um guarda-chuva contratual maior, que a gente chama de Serpro Multicloud, que é o nosso serviço de broker de nuvem, que fornece tanto o provimento das nuvens públicas, como agora também da nuvem soberana. Então, a ideia aqui, pessoal, não é isolar. A nossa ideia de soberania não é criar uma nuvem isolada de tudo. Não. Existe possibilidade de interoperabilidade com as nuvens públicas, com ambientes externos, desde que de uma forma segura, de uma forma controlada, para que se mantenha os níveis de segurança e soberania da nuvem soberana. Bom, aí aqui são os pontos principais, né? Por que uma instituição busca a nuvem soberana? É porque ela quer economizar? Não necessariamente. É porque ela precisa de mais performance? Também não. Ela precisa de mais armazenamento? Também não. Porque tudo isso você consegue ter na nuvem pública. Por que se escolhe uma nuvem soberana? Porque se quer reduzir risco, né? Você tem dados sensíveis e nós vimos lá no começo da apresentação, você tem alguns entraves, você tem alguns problemas que você tem que resolver. Você tem que atender o compliance, você quer proteger os teus ativos e você quer, principalmente para quem é administrador público, evitar questionamentos futuros. Por que você colocou esse nível de classificação de dado numa nuvem pública? É isso que você vai ter que responder depois. Então, hoje, a gente tem na nuvem soberana as stacks, que é como a gente chama a projeção desses produtos dos nossos provedores parceiros na nuvem soberana. A gente está trabalhando com
esses parceiros que já estão homologados, já estão em produção, né? O Outpost da AWS, o GDC da Google, o HCS da Huawei e a infraestrutura própria do Serpro. E assim, muito importante que hoje a gente já tem uma infraestrutura de nuvem mesmo. Ou seja, a gente já tem 2 regiões, Brasília, São Paulo, em centros de dados do Serpro, operados por funcionários do Serpro. Então, e todo um cuidado no posicionamento de rede, né, dessas stacks para que elas continuem o mais soberana possível. Então, esse é o panorama geral, tá, pessoal? A nuvem soberana hoje já trabalhando com os parceiros, a gente está avaliando e está em fase de homologação com o parceiro Oracle, com a Microsoft também, para a gente ter mais 2 parceiros o quanto antes dentro da nuvem soberana. Nuvem pública, a gente continua com as parcerias de sempre. Como eu falei para vocês, já temos 2 regiões, Brasília e São Paulo, já trabalhando com 2 zonas de disponibilidade e esses números de vCPUs, blocos, objetos, armazenamento, que crescem a cada dia. Cada dia a gente está ampliando a nossa nuvem soberana. Aqui um pouco das categorias de ofertas que a gente tem hoje, que eu não vou ser exaustivo aqui, mas a gente pega desde a parte de Analytics, Big Data, IA, a gente já dispõe de GPUs lá na nuvem soberana para serem utilizados, treinar modelos e tudo mais. Parte de computação, a gente tem vários tipos de flavors diferentes, bancos de dados, a parte de conectividade, segurança, enfim, é uma oferta completa de uma nuvem que hoje já tem uma resiliência também bastante poderosa e capaz de fornecer qualquer tipo de solução que o Estado brasileiro precise e com ambições de se tornar cada vez maior, cada vez mais robusto. Aqui, só exemplos rápidos, pessoal, de arquiteturas que a gente já está desenvolvendo lá na nuvem soberana. Vocês veem que, do lado esquerdo, uma arquitetura bem mais complexa, já com interoperabilidade externa e vários tipos de tecnologias diferentes. E, do outro lado, uma arquitetura mais simples. O que eu quero dizer com isso? Não é uma nuvem projetada para resolver um único problema. Não, a gente quer ter uma miríade grande de soluções aplicáveis dentro da nuvem de governo, nuvem soberana, para que possa ser utilizada por qualquer tipo de instituição governamental. Aqui um pouco também do nosso processo, né, que a gente vai desde o levantamento dos workloads, das necessidades, até elaborar uma arquitetura preliminar com as necessidades da instituição, depois a gente precifica, elabora uma proposta comercial e parte para a parte de contratação propriamente dita, e depois já tem uma reunião de boas-vindas e segue a execução contratual, a utilização das nuvens. Então, é muito célere, tá, pessoal? A gente tem casos onde o Serpro ele foi contratado em 7 dias. 7 dias úteis, a gente fez a apresentação do produto e o contrato estava assinado, a nuvem disponibilizada, qualquer delas que o cliente quisesse. Então, a gente consegue hoje ser tão célere quanto a instituição de vocês necessitar. E a gente está aqui para atender o Estado brasileiro no que for necessário nesse quesito de soberania. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a vocês. Abro para perguntas, se vocês tiverem algumas. E qualquer outra ponto que vocês queiram abordar, a gente está com o stand bem aqui do lado.